Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 19 até o versículo de número 28. Vou fazer a leitura, acompanhe, por favor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu ele: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe então: por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, que privilégio nós temos, mais uma vez neste dia, pela segunda vez agora, atendermos a convocação, cultuarmos o Senhor, cantarmos, orarmos, suplicarmos, entrarmos pelas portas, ó Deus, desta casa de oração como igreja, com ações de graças perante o Senhor, abrirmos a Tua palavra, ó Deus, e vermos, ó Deus, a sabedoria do alto, os ensinamentos da parte do Senhor, a própria palavra do Senhor sendo desnudada diante de nós, Senhor. Nós queremos agradecer porque nós temos esse privilégio. E nessa noite, como fizemos pela manhã, a nossa súplica é que o Senhor abra os nossos olhos. Dê-nos, ó Deus, um coração, ó Deus, quebrantado, um coração transformado, um coração, ó Deus, que ame a Tua santa lei, que ame a Tua palavra, que deseje de fato mudança diária, ó Deus, sendo conformados a Cristo, como aquele que é certamente o nosso alvo maior. Abençoa-nos então agora, Senhor Deus, todos nós que aqui estamos. Talvez haja alguém aqui que não seja crente ainda, ó Deus. Pai, eu oro em favor de todos. Fala conosco por meio do Evangelho. É a minha súplica, é a nossa súplica, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como diz o texto que lemos, esse é o testemunho que João Batista dá, então, acerca do Senhor Jesus Cristo. Especificamente nessa perícope que nós lemos, esse testemunho, então, ele é agora administrado às chamadas delegações oficiais, que são enviadas, não é, por parte de judeus de Jerusalém, provavelmente líderes do Sinédrio, composta, então, nos diz o texto, no verso 19, de sacerdotes e levitas, para fazerem, então, um questionamento, uma pergunta a João Batista. Veja aqui, o verso 24, ele já clareia um pouco para nós uma informação importante. Esta delegação que é enviada por parte da liderança do Sinédrio, composta de sacerdotes e levitas, ela foi enviada de entre aqueles que eram, o que, irmãos? Fariseus. E essa informação para nós, ela é importante no texto, porque ela é a razão provável de que toda a questão discutida naquilo que lemos aqui diz respeito aos textos dos profetas e não a textos da lei, especificamente da lei. Por quê? Porque nós temos elementos diferentes ali em Jerusalém. Nós temos os fariseus e nós temos os saduceus. Os fariseus, eles dão uma grande ênfase na chamada literatura profética. Os saduceus, na verdade, que faziam também parte do Sinédrio, eles não tinham, podemos dizer assim, os profetas em alta conta, em alta estima, mas apenas, mais especificamente, então, o Pentateuco, a lei.
Percebam então que, sendo enviados da parte dos fariseus, uma vez que esses tinham uma influência importante lá no Sinédrio, esses dois grupos agora eles vão interrogar João Batista. Vejam, mais uma vez, é importante observarmos, eles são o quê? Sacerdotes e levitas. E perceba então qual é a primeira pergunta que eles fazem a João Batista. Qual é a indagação dele? Quem és tu? Ou seja, quem João Batista é? Se você voltar comigo na exposição anterior, lá no verso 7, a palavra de Deus nos diz então que João, o que foi ali? Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele deixa muito claro, ele não era a luz, mas ele veio para fazer o que, irmãos? Para testificar a respeito da luz. Ele não era a luz, mas ele vem falar, ele vem testificar a respeito da luz. Mas perceba que em Lucas, no capítulo 1, nós temos uma outra informação importante. Caminhe comigo agora, por favor, mais uma vez para Lucas 1. Lucas, o Evangelho de Lucas, Evangelho Sinótico de Lucas, capítulo 1, verso de número 39 até o verso de número 42. Preste, por favor, atenção na leitura que eu farei. Lucas 1, 39 até o verso número 42. E ele diz assim: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E aí ela exclama em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. A criança que está no ventre dessa mulher é quem? É João Batista. O seu pai é Zacarias, então. No verso 40 diz que ela entra na casa de Zacarias. Agora olhe comigo o verso de número 13 do capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas. Disse assim lá: disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, em quem porás o nome de João. Então, Zacarias é o pai de João Batista. Mas nós temos uma outra importante informação no texto de Lucas, ainda no verso número 5, um pouco antes, apenas para contextualizarmos lá em João. Ele diz: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve o que, irmãos? Um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era uma das filhas de Arão e se chamava Isabel. Agora você vai voltar comigo lá para o Evangelho segundo João, no capítulo 1, que nós estamos trabalhando a partir do verso número 19. Percebam que, obviamente, por ser sacerdote, Zacarias o era sacerdote, diz Lucas capítulo 1, verso 5, o seu filho trabalhava provavelmente com ele. Logo, por inferência, João Batista era o quê? Um levita. Ajudava o seu pai naquilo que se referia às coisas do templo. Contudo, irmãos, nós não temos um registro algum na Escritura de que ele trabalhasse de fato no santuário. Acredita-se nisso. Pelo contrário, você vai ver que na verdade ele é descrito como o próprio Elias, embora ele possa de fato ser um levita, ajudando o seu pai, mas ele é descrito, não é, de uma forma diferente. Ou seja, como o próprio Elias, que viria no deserto, ou que vivia no deserto. Aquele que seria enviado, viveria no deserto. Perceba que a característica de João Batista agora, não é, o torna diferente. Embora ele seja de uma descendência de sacerdotes. Por que essa informação é importante, irmãos? Porque o seu ministério, ele já era um ministério que é conhecido. Ele já tinha certa repercussão. Certamente o seu histórico como filho de Zacarias, alguém que era sacerdote, talvez pelo seu trabalho como levita, não é? Isso foi algo importante para a decisão, então, de que lá judeus de Jerusalém enviassem, então, sacerdotes e levitas para estarem com quem? Com João Batista. A razão pela qual os fariseus enviaram sacerdotes e levitas para falar com ele, provavelmente foi essa. E aí veja, eles fazem então para ele, na sequência, uma pergunta:
Quem é ele? Quem és tu? Quem é ele? Mas percebam, irmãos, a pergunta ela gera uma complexidade. A situação aqui, ela é uma situação mais complexa. Perceba que João, ele compreende perfeitamente do que se trata a pergunta, e até ele vai além, ele não apenas entende do que se trata a pergunta, mas ele entende mais do que isso, ele entende a razão, e ele entende a chamada motivação dela. E aí vejam qual é a resposta que ele dá no verso 20. Ele diz, o evangelista diz, ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Veja, se você avaliar isso com muito cuidado, você vai perceber que na resposta de João não é difícil da gente já perceber o que é que aquelas pessoas, sacerdotes e levitas, estavam procurando. A resposta de João já revela naturalmente qual era o foco da pergunta, o que de fato, no que eles estavam atrás, qual era a razão dessa pergunta. E aí você vai se lembrar de algumas coisas. Por exemplo, os palestinos lá no século I, eles tinham expectativas messiânicas, ou não? Tinham. Por exemplo, alguns esperavam um Messias davídico, alguém que se sentaria no trono para governar, para julgar. Outros, como por exemplo a chamada comunidade de Qumran, eles esperavam quem? Um Messias sacerdotal, ou podemos dizer assim também um profeta. Mas perceba, se eles estavam esperando que ele, de algum modo, ou seja, João Batista, ele fosse o Messias, ele fosse o ungido, que há muito havia sido prometido pelas Escrituras, então o texto e a resposta de João já mostra que eles estavam completamente equivocados. Porque a resposta de João, ela começa dizendo, João confessa. Ou seja, ele não nega, ele confessa. Veja a implicação, ele confessou, ele não negou. E logo em seguida, confessou. Ele diz, eu não sou o Cristo. Digno de nota nesse texto também, irmãos, é a forma vigorosa que o evangelista João vai registrar. Perceba, ele confessou e não negou, ou seja, ele declara publicamente, ele declara abertamente. Vejam que essa forma é utilizada para mostrar que mesmo, e aqui algo importante também, que mesmo as negativas de João, de que ele não é o Cristo, constituem parte do testemunho positivo em favor daquele que é o verdadeiro Cristo. Eu não sou. Agora perceba, se João não é o Cristo, quem ele é? Se ele publicamente diz, eu não sou o Cristo, a pergunta então é, quem é João? Elias? Vejam, eles continuam no verso 21. Então perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Afinal de contas, nós vamos nos lembrar, Deus prometeu por meio do profeta Malaquias que enviaria o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Malaquias 4, verso 5. Talvez a semelhança, como eu já falei anteriormente, a semelhança com Elias na forma de se vestir, tivesse porventura ali os feito indagar, mas João Batista responde o quê? Não sou. E essa resposta é interessante, principalmente porque os evangelhos sinóticos, irmãos, declaram que o próprio Jesus vai identificar João Batista como com quem? Com Elias. Com Elias prometido. Mas você vai perceber que nem os evangelhos sinóticos e nem o evangelho de João, ele vai dizer que o próprio João Batista admitiu isso. Muito pelo contrário. Você vai ver que João se recusa a fazer isso. Mostra que o próprio João, ele não vai detectar tanto assim o significado no seu próprio ministério de Elias, como o próprio Jesus Cristo fez. Mas veja, se João não é o Cristo, se João não é Elias, então a delegação de sacerdotes e levitas,
ela vai procurar uma outra possibilidade. E aí fazem uma outra pergunta no verso de número 21. És tu Elias? Ele disse, não sou. E agora ele diz o quê? És tu o profeta. Veja, lembra que eu falei que os textos proféticos definem todo esse escopo de texto que nós lemos, essa perícope, exatamente isso. A promessa de um profeta como Moisés, ela foi feita na Escritura. Abra comigo a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 18, por favor. Verso de número 15 até o verso 18, diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e eles lhe falará tudo o que ele lhe ordenar. Então eles compreenderam como uma referência a João Batista, como alguém que seria uma espécie de um personagem especial do fim dos tempos, um personagem escatológico. E você vai ver que de fato os samaritanos identificavam esse profeta com o próprio Messias prometido, e essa promessa do Messias prometido, ela também não foi cumprida em João, porque ele respondeu o quê? Não. Ele não é o Cristo, ele não é Elias, ele não é o profeta. Ele responde, não. Percebam, irmãos, que João responde a pergunta daqueles que haviam sido enviados pelos fariseus, primeiramente dizendo quem ele não é. Ou seja, antes de afirmar quem ele é, ele diz, e ele tem consciência de quem ele não é. E aqui nós temos aquilo que podemos dizer que é uma grande marca de um profeta de Deus. O profeta de Deus, um pregador do Evangelho, hoje, por exemplo, os pastores das igrejas do Senhor, eles sabem exatamente quem ele é, quem eles são, porque eles sabem exatamente quem Deus é. Percebam, ele nega essas coisas porque ele sabe quem ele é, mas acima de tudo ele sabe quem Deus é. E João tem plena consciência porque ele vai dizer lá, antes, o Evangelho vai nos dizer que no princípio era o verbo, nós temos o quê? A própria manifestação de tudo aquilo que é a divindade, de Cristo Jesus outrora anunciado, já no primeiro capítulo. João sabe disso, então ele nega que ele é o Cristo, que ele é Elias, que ele é o profeta. Ele sabe exatamente quem ele é. Ele não é Deus, mas ele é alguém enviado por Deus. Ele é alguém que foi enviado por ele. Veja, irmãos, qual é o ponto das respostas de João? Não é negar, porventura, que ele vem no espírito de Elias, nem que ele é profeta de Deus, nem que ele é um ungido de Deus. Veja, o que ele nega é que eu não sou aquele para onde tudo isto aponta. Ou seja, eu não sou o ungido, eu não sou o Elias, eu não sou o profeta. Mas veja, nós já entendemos quem ele não é. Continue comigo no texto, verso 22 agora. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Ou seja, que dizes a respeito de ti mesmo. Veja, os representantes dos líderes de Jerusalém, aqueles que foram enviados da parte dos fariseus, eles sabiam que eles não podiam voltar de mãos vazias.
Eles tinham e sabiam que não podiam retornar, irmãos, com mais do que só um conjunto de negativas da parte de João Batista. Ou seja, no mínimo João teria que responder o que ele pensa de si mesmo. Qual é, o que significado, ou porventura, ele atribui ao seu próprio ministério. Eles precisam de uma resposta. E vejam então o que eles dizem lá no verso 22. Que dizes então a respeito de ti mesmo? E aqui, irmãos, é interessante observarmos a resposta de João, porque inicialmente ela representa a finitude dele. A resposta de João inicialmente aqui, que será dada, representa a finitude de João, ou seja, a concepção que ele tem da sua pequenez diante daquele que ele está anunciando, diante daquele que o enviou. Diante daquele, ele diz, eu não sou, mas é a pequenez, ou seja, a consciência de quem ele é diante daquele que é. Veja, por exemplo, no mesmo capítulo, verso de número 30, ele diz, é este a favor de quem eu disse, após de mim vem um varão que tem o que, irmãos? A primazia, ou seja, ele já existia antes de mim. E então ele responde no verso 23. E então ele respondeu, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Lembram? Tudo gira em torno da literatura profética, como disse o profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Meus irmãos, essa expressão é utilizada lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, verso de número 3. E deixa eu explicar para vocês o contexto daquele capítulo. Naquele capítulo, Isaías fala sobre a restauração do cativeiro. Então eu vou pedir para você imaginar agora comigo, não é? O povo voltando do exílio para a terra prometida, de onde eles haviam sido tomados. O povo está retornando agora. E imaginem que nesse caminho agora, existem percalços nesse caminho. Esse caminho é um caminho caracterizado por vales, por montes, por montanhas. E aí então o profeta, diante desse contexto de retorno, ele diz, endireitai esse caminho, para que isso possa acomodar o retorno do povo da aliança, para que esse povo da aliança possa então ter com Deus. Ou seja, o que o profeta diz lá e o que João está dizendo aqui é que é um caminho de quê, irmãos? De restauração do povo do exílio. Vejam, o profeta Isaías, ele é citado aqui no texto para mostrar por que o Messias, o ungido, veio. E a Escritura diz, ele veio para libertar o povo do cativeiro, para libertar o povo dos seus pecados, do seu cativeiro. E aí você vai perceber algo muito interessante quando nós vamos para a literatura do livro de Isaías. Do capítulo 40 ao capítulo 66, ele começa fazendo o quê? Anunciando as boas novas a Sião, que é Jerusalém. E aí ele continua então antecipando uma redenção ainda maior efetuada por aquele que é o servo sofredor. Capítulo 52 e capítulo 53. E aí você vai perceber que na literatura que nós fazemos na segunda parte do livro de Isaías, isso vai culminar em um novo céu e uma nova terra. Isaías capítulo 65 e 66. Percebam, irmãos? Essa é a chamada conexão tipológica que é estabelecida em Isaías, que os escritores do Novo Testamento assumiram e entenderam o seu cumprimento na voz de João Batista. No caminho para o Senhor. Eu sou a voz que clama no deserto para anunciar a vinda de Jesus. Eu não sou ungido, Ele é. Eu não sou o Messias, Ele é. Eu não sou o profeta, Ele é. Eu quero chamar a sua atenção para que você olhe então a construção bíblico-redentiva em João. Volte comigo para o capítulo, no mesmo capítulo, capítulo 1, versos 1 a 3. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e diz assim,
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. A ideia aqui é que a palavra subsiste para sempre. Percebam, irmãos, o profeta diz qual é exatamente o seu trabalho. Qual é? Trazer consolo para Israel, dizendo: endireitai o caminho do Senhor. Literalmente ele está dizendo: o Senhor está trazendo salvação para o seu povo, e eles vão ver a glória do Senhor. E vocês vão se lembrar que a glória, irmãos, é o tema do Evangelho de João. Se você voltar comigo para o capítulo 1, verso 14, ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos o quê? A sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Outra coisa importante, irmãos, o Senhor se revela em Cristo. Sua glória é manifestada, e nesse aspecto, então, a promessa de salvação é feita pelo profeta no verso de número 23, quando ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, aplainai o caminho do Senhor, corrigi esse caminho do Senhor. Salvação, redenção. Abra comigo no profeta Isaías capítulo 40. Endireitai o caminho. Comunhão com Deus, redenção. O povo sendo libertado da sua escravidão. Veja agora, no capítulo 40, verso 6, até a parte A do verso 8, como então, e algo importante aqui, como então Isaías no capítulo 40 vai definir o homem. Ele diz: uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? O que é que ele diz, irmãos? Toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, e ele diz assim, na parte A do verso 8, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus, ela é o que, irmãos? Permanece eternamente. Percebe? Ele introduz o poder da palavra eterna. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo o que foi feito foi criado por intermédio de quem? Do verbo, da palavra eterna. E veja então o fracasso do homem, escravizado pelo pecado. Veja então a graça, quando nós falamos sobre essa questão redentiva, veja a graça de Deus no poder da palavra. Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ele diz ainda no verso 24, ora, os que haviam sido enviados eram dentre os fariseus, nós já falamos sobre isso, e aí no verso 25 diz, e perguntaram-lhe, então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Percebam que agora a pergunta feita a João Batista pelos fariseus, que estavam nessa delegação, reflete uma das outras preocupações que eles têm. O interesse deles agora está focado naquele que autoriza as práticas batismais de João. E aí, irmãos, aqui uma informação também importante. O batismo ele não era algo desconhecido. Pelo contrário, alguns grupos judaicos praticavam o batismo de prosélito. À medida que alguns iam se convertendo ao judaísmo, eles faziam então o que com essas pessoas? Eles batizavam. E você vai ver então que uma das coisas que caracterizavam então o batismo de João Batista é que ele mesmo administrava o batismo. Mas o que na verdade eles queriam descobrir, irmãos, é por qual autoridade então João está batizando pessoas judias como parte da sua preparação para o reino que ele está anunciando.
Veja, eles dizem, se não és o Cristo, se não és Elias, se não és o profeta, por que então batizas? A ideia é, justifique o seu batismo. Agora olhe comigo os versos 31, verso 31. O que é que ele diz lá? Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso fazendo o quê? Batizando com água. Aí no verso 33 fica mais claro. Ele diz assim, eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Percebam uma declaração que é interessante. Eles sabiam que o Messias, o profeta, era aquele que viria para libertar o povo, para purificar o povo do seu pecado. E aí, o que é que o batismo então representa? Que todo que crê, ele é lavado pelo sangue do Cordeiro e agora está o quê? Purificado. A água do batismo representa isso, então João mostra a natureza, no verso 26, é interessante, ele mostra, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, ou seja, ele fala da natureza do seu batismo. O meu batismo, o que ele está dizendo é, o meu batismo é externo. O meu batismo é apenas um sinal, eu não batizo internamente. Só o Cristo, só o ungido de Deus, o profeta é que batiza com o Espírito Santo. Embora a Escritura vai dizer que naquilo que diz respeito ao rito externo, Jesus não batizava, porque a natureza do batismo de Jesus era o quê? Interno, com o Espírito Santo. Percebe que agora fica claro? Isso fica claro para os sacerdotes e para os levitas, enviados da parte dos fariseus, pelo menos na linguagem de João, que João não era o Cristo, que João não era o ungido, que João não era o profeta, que João não era o Elias, e por isso ele não podia batizar com o Espírito Santo. Só o Cristo, só o ungido, só o profeta poderia fazer isso. E como eu falei, isso fica claro no verso 33. Aquele que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com quê? Com o Espírito Santo. Vejam, o eu no verso 33. O eu no verso 33, ele serve como um fundo para aquele que vai batizar de outra forma. Meus irmãos, a questão aqui, quando esse eu mostra que aquele que venha vai batizar de outra forma, ele enfatiza a questão da autoridade. Mas imediatamente João pega o quê? Essa perspectiva de autoridade e transforma numa questão para dar testemunho acerca de um Messias que não foi reconhecido. Alguém que está no meio deles, mas ainda está o quê? Oculto. O que João está dizendo é que o seu batismo prepara o povo para o Messias, para o ungido, para o profeta. Ele diz, eu batizo com água. E isso não é nada comparado com a estatura daquele que ainda não foi reconhecido entre o povo, quem vós não conheceis. Percebam que os fariseus estavam interessados na garantia e na autoridade por trás do batismo de João. E João responde que quem tem autoridade, que ele tem autoridade da parte de Deus para fazer isso, mas que ele não é comparado de forma alguma àquele de quem ele dá testemunho. Vejam comigo o verso 27. Ele diz, o qual vem após mim, do qual não sou o quê, irmãos? Digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Vocês percebem o que João faz aqui? João se coloca numa situação pior do que a de um escravo. Porque o escravo, ele podia desatar a sandália do seu senhor. Mas ele diz o quê? Nem isso eu sou digno de fazer.
Perceba como é que João define a sua relação com Jesus, o Messias, de uma forma única. Aqui nós vemos a importância, irmãos, que tem um ministério como esse. João diz exatamente quem ele não é, para que fique claro quem Cristo é. Ou seja, para que a glória seja dada apenas a Cristo, a ele seja apenas a ele. Ele é apenas a voz que clama no deserto. Essa é a identificação de João com Cristo. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. A glória não é do pregador, a glória é de quem? De quem o pregador anuncia, Jesus Cristo. E João sabe exatamente isso. Mas vá comigo para o verso 28, porque é aqui que nós vamos encerrar, irmãos. E você vai perceber algo no verso 28 quando você lê, porque quando você termina de ler o verso 28, você diz assim, aqui não tem informação alguma relevante, não é isso? Mas a principal informação do texto está exatamente aqui. Parece uma informação aparentemente sem importância, mas vejam o que ele diz. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, de onde João estava o quê? Batizando. Meus irmãos, esse é um nome de uma cidade estranha. Na nossa tradução, em português, é traduzido como o quê? Betânia, não é assim? Está aqui. Vou ler de novo. Estas coisas se passaram em Betânia. E nós temos um problema de tradução bem aqui. Mas a ênfase está logo que vem em seguida. Daqui a pouco eu vou falar sobre Betânia. Mas ele diz, do outro lado do Jordão. Ou seja, não era na Judéia ou Galileia. Era um lugar um pouco mais o quê? Afastado. Eu vou pedir para que você vá comigo agora para o capítulo 10 do livro de João. Por favor, adiante-se lá para o capítulo 10. Verso 39 e 40 do capítulo 10. Qual é o contexto aí? Os inimigos de Jesus estão querendo matá-lo, tá bom? Nós estamos aí no chamado final do ministério terreno de Jesus. E aí ele diz algo muito curioso nos versos 39 e 40. O que é que diz lá? Prosseguiu Jesus, aliás, versos 39 e 40 diz assim: nesse ponto procuraram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou de suas mãos. E o que é que diz o texto agora, irmãos? Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio. E ali, perceba, ele cita mais uma vez a mesma cidade. A ideia aqui, irmãos, é a ideia de um fechamento. Deixa eu explicar melhor isso. Isso começa no capítulo 1, quando diz onde João está batizando, e termina no capítulo 10, quando diz que então Jesus faz o quê? Novamente se retira para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio. Você vai perceber que logo em seguida, no capítulo 11, ele vai para um lugar então que é o quê? Veja 11:1 comigo agora. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria, de sua irmã Marta. Então no capítulo 11, verso 1, essa aqui é Betânia, ou seja, é mais distante. Ele demora a chegar ao caminho de lá, nós já sabemos a história. Ou seja, ele estava numa região, tá? E esse é o detalhe importante, essa perspectiva geográfica registrada aqui pelo evangelista, tá? Que mostra que Cristo é o Senhor dos judeus. Como? No sentido de dizer que Jesus não era apenas um Salvador, um Redentor, um Messias de uma única região, mas de toda uma nação judaica. E aqui, deixa eu explicar melhor, com aspectos importantes. Nós temos uma cidade citada primeiramente no texto que fica onde? Ao norte. Betânia fica ao sul.
Aquilo que é citado no capítulo 1, a cidade que é citada lá no capítulo 1, meus irmãos, no texto que nós estamos lendo, verso 28, estas coisas se passaram em Betânia, ela é uma outra cidade. Em pesquisas mais recentes, nós temos uma indicação que ela se refere a uma cidade chamada Betânia do Antigo Testamento, que na verdade o nome dela era Bazã. Por que é importante? Porque ela não era propriamente uma cidade ou um povoado, ela era uma região ao norte do país, na verdade na região nordeste do país, para a qual Jesus ele vai se retirar perto do fim do ministério dele, tá? Quando seus oponentes na Judéia então estão para fazer o quê? Para matá-lo. Essa é a ideia mais aceita. Então, admitindo isso, o que é que João tem em mente? Quando ele registra algo que para nós parece o quê? Sem significado. Apenas mais uma informação. Que aqui, e alguns vão levantar isso, não é um problema, por exemplo, de grafia, de escrita, embora João possa ter se utilizado, usando esses detalhes de diferentes grafias, né? Porque às vezes havia uma confusão de grafia quando se escreviam o nome de cidades. Então, mesmo que ele tenha usado isso, ele usou isso com um objetivo. E qual foi o objetivo de João? Ele opta por uma grafia de maneira particular para indicar que o ministério de Jesus Cristo começa e termina em Betânia. Norte e o quê? Sul. Bazã, mais Betânia, utilizando essa grafia, e mais ao sul, Betânia, lá do outro lado do Jordão, a qual é identificada então por quem? Por João Batista. E lá ele vai dizer algo interessante. Se você olhar comigo o restante do verso 29 agora, a gente vai trabalhar na semana que vem, mas ele diz, no dia seguinte, ou seja, nessa região, nessa Betânia, em Bazã ao norte, ele diz que João viu a Jesus que vinha para ele e disse o quê, irmãos? Eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. Veja por que essa informação é importante. Porque no final do seu ministério, Jesus se retira para esse mesmo lugar. E aí o testemunho de João Batista é revisto, nós lemos o capítulo 10, versos 39 e 40. No capítulo seguinte, o que é que Jesus faz? No capítulo 11, ele faz o seu último e maior sinal. O que é que ele faz? A ressurreição de quem? De Lázaro, em Betânia, aí sim, perto de Jerusalém. E aí nós temos na sequência, nos versos 45 até o verso 53, eu não vou ler, não precisa, que é o anúncio da necessidade de Jesus morrer como um sacrifício em favor do povo. Isso é colocado na boca do sacerdote. Porque ele realmente é aquele que João está dizendo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então percebam. E eis aqui o ponto. O que começa lá com João Batista como um testemunho público no norte de que Jesus é o Messias, de que Jesus é ungido, de que Jesus é o profeta, do qual João diz, eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias dos pés. Ele diz que ele é o salvador de todo o povo, vai terminar numa crucificação pública em uma outra Betânia, agora onde? Não no norte, mas no sul. Judéia, Samaria, Galileia, Transjordânia. Você sabe o que isso significa, irmãos? Todas as regiões da terra prometida foram mencionadas. Espetacular. Todas elas. Você sabe qual é a implicação disso? Jesus não era um Messias de uma região. Jesus não era um pregador de uma paróquia. Ele era o verdadeiro Israel. Judéia, Samaria. Nós estamos falando aqui também, sabe de quem? De gentios. Lembram da mulher samaritana no poço? Ele é o verdadeiro Israel.
Meus irmãos, quando nós vemos no primeiro capítulo do Evangelho de João, o evangelista de João dizendo que Cristo é a palavra, isso não implica apenas que Cristo nos traz uma mensagem da parte de Deus. Implica que Ele é a mensagem. Jesus é a mensagem. E implica que nós observemos, irmãos, que todo conceito interpretativo tem o seu fim na pessoa do Messias. É o que nós dizemos, por exemplo, na teologia. Jesus é a chamada chave hermenêutica, porque nele residem vários princípios. Ele é Deus. Ele é a palavra, mas não apenas a palavra. Ele é a mensagem, mas ele não é apenas isso. Ele é o intérprete. Ele é o homem, ele é aquele que lê as Escrituras e as interpreta de forma correta, ou seja, nele se resume todo o entendimento, em Cristo. Daí, o que é que nós temos? Aquele que veio do céu é o que traz plena compreensão ao homem daquilo que ele veio fazer. João Batista olha para aqueles fariseus, ele olha para aqueles sacerdotes, ele olha para aqueles levitas e diz: esse é aquele que vocês não conhecem. Eu não sou ele, ele o é. E ele diz: vocês, ele está no meio de vocês, e vocês não o conhecem. Percebam, irmãos, que da parte do profeta, ele sabe exatamente quem ele é, ele sabe exatamente quem Cristo é, mas ele diz: vocês não sabem quem ele é. Logo, há uma implicação importantíssima aqui: vocês não sabem quem vocês são. Eu vou convidar você mais uma vez para abrir comigo lá em Isaías capítulo 6. Os 5 primeiros versículos dizem assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Diz lá: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Qual é a visão então que Isaías tem dele, irmãos? Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Literalmente Isaías diz: eu sou um pecador. Meus irmãos, quando João diz: esse é o Cristo, o profeta, e eu não sou ele, mas eu sei quem eu sou, alguém não digno. Ele diz: eu clamo, eu não sou ele, ele é quem liberta do pecado. João nos mostra aqui, irmãos, a essência do chamado ofício do pregador, ou seja, qual é? Ele sai para que Cristo fique em evidência. Ele se retira para que aquele, de fato, que merece toda a honra e a glória, ele seja exaltado, ele seja levantado. Aquele que, de fato, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se humilha para que Cristo seja exaltado. Percebe? Quem eu sou? Ele diz: eu não sou o Cristo, eu não sou o ungido, eu não sou Elias, eu não sou o profeta. Ele sabe quem ele é.
ele sabe quem Cristo é. Amados, quando a glória ela é dada a homens, quando o poder ele pertence a homens, eles não trazem glória ao Senhor. Eles não o reverenciam como Deus. E isso diz respeito à pregação. Isso diz respeito ao ofício que João exerce aqui. Ele é a voz que clama, que prepara o caminho para aquele que liberta do pecado. Ele se humilha para que aquele a quem ele anuncia seja o quê? Exaltado. Lembram da visão de Isaías? Ele viu o Senhor no seu alto e sublime trono. Quando ele vê a Deus, quando ele vê quem Deus é, ele diz: eu sou um pecador. Eu não sou nada. Mas há o aspecto redentivo, irmãos. Para você que não conhece o Senhor, João Batista diz lá no verso 26, volte comigo lá. Eu batizo com água, e ele diz, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Você que não consegue responder quem Cristo é, você não sabe quem Ele é. Se você olhar a característica desses homens que foram enviados, daqueles que os enviaram, aí vocês vão perceber que é a característica daqueles que não conhecem. É por isso que aqueles que não o conhecem mantêm um alto patamar de si mesmos. É por isso que aqueles que não o conhecem, meus irmãos, eles se acham extremamente poderosos. É por isso que aqueles que não o conhecem se orgulham da sua sabedoria humana. É por isso que aqueles que não o conhecem, irmãos, são pessoas que acham, ou que se sentem senhores de tudo, e principalmente da sua própria vida. E qual é a razão? João diz: vocês não o conhecem. Eles estão perguntando para João: és tu o Cristo? És tu o Messias? Ele diz: não, não sou eu. Eu sei quem ele é. Eu sei quem eu sou. Mas é como se ele estivesse fazendo uma pergunta nas entrelinhas a eles. E eu vou terminar com essa pergunta para a gente responder. Quem é Jesus para você? Alguém, você entra na internet e você coloca lá numa pesquisa as maiores descobertas da humanidade. Você vai ter vários sites, As pessoas vão enumerar as 10 maiores, as 5 maiores, as 4 maiores, as centenas de maiores. Talvez alguém diga assim: lógico, pastor, a maior descoberta da humanidade foi a de Nicolau Copérnico. Os planetas, o sistema solar girando em torno do Sol. O homem não tinha essa concepção e de repente o homem descobriu isso. Isso foi a maior descoberta da humanidade. Alguém diz: não, Isaac Newton, com suas leis da inércia, da dinâmica, ação e reação, essa é a maior descoberta da humanidade. As donas de casas mais modernas talvez digam, são agora as empregadas domésticas estilo robô, aqueles bonequinhos lá, aqueles robozinhos que vão lá e aspiram a casa toda, Talvez alguns digam: não, pastor, foi Louis Pasteur, a pasteurização. Isso trouxe segurança para os alimentos de uma maneira geral. Enfim, carro, avião, eletricidade. Mas, irmãos, a maior descoberta da humanidade é encontrar a Cristo. Eu vou repetir para você. Todas essas coisas foram dadas por Deus aos homens que são inteligentes e são válidas.
Mas a maior descoberta da humanidade é saber quem Cristo é. Você não precisa ler agora, mas depois você vai lá em Jó capítulo 28. E lá nós nos deparamos com uma das descrições mais belas acerca do que é a sabedoria. Talvez nem o livro de Provérbios nos dê uma definição e uma visão de sabedoria quanto nós temos lá em Jó 28. Lá, ele nos mostra que o caminho para encontrar a sabedoria, irmãos, não é como o caminho para se encontrar um tesouro na terra, no meio da terra. Ele vai dizer que esse tesouro na terra, os homens sabem encontrar esse caminho. As águias do céu sabem, o homem sabe, inclusive, perscrutar esse caminho. Mas a sabedoria, essa o homem não pode achar. A compreensão de Deus e das coisas de Deus, ele nos ensina, essa o homem não sabe encontrar. Porque ele também nos diz que só Deus pode dar. Diante do que João registra no seu evangelho nessa noite, irmãos, só há uma coisa a fazermos: clamar a Deus. Espero que você compreenda isso. Nós precisamos clamar a Deus. Pastor, qual é o clamor? É um só, irmãos, e o principal deles: mostra-nos a Cristo. Mostra-nos Cristo é o nosso clamor, irmãos. Nos permita saber quem Ele é. Desvende aos nossos olhos a pessoa de Jesus. Mostra-nos o Salvador. Essa é a razão da pregação dessa noite, irmãos. Essa é a razão de João Batista ter sido enviado. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o ungido. Eu não sou o profeta. Ele é. Eu sou apenas a voz que clama no deserto. Aplainai, endireitai o caminho do cativeiro, da libertação do cativeiro para o Senhor. Portanto, irmãos, que clamemos a Deus, todos nós, que os que são crentes continuem clamando, em cada pregação, em cada estudo, em cada coisa pertinente à nossa vida cristã, durante toda esta semana, faz-nos enxergar Cristo claramente. Amém? Mas para você que é descrente, clame por misericórdia, clame por entendimento, para que o Senhor também desvende aos teus olhos. E esta grande pergunta, quem é Jesus para você, seja em breve respondida: Ele é o ungido, Ele é o Cristo, Ele é o profeta, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor. Vamos orar a Deus, irmãos. Meu Deus e meu Pai, em nome daquele que foi anunciado aqui nessa noite, Jesus, nós suplicamos e clamamos ao Senhor nesta hora. Nós queremos suplicar pelas nossas vidas, ó Deus. Nós precisamos do Senhor abundantemente na nossa vida. Nós necessitamos da sua mensagem, da sua palavra, da sua pessoa, do seu Espírito. A tua igreja necessita disso. A tua igreja precisa contemplá-lo, entender quem Ele é e entender quem ela é. Como Isaías, quando vê a glória do Senhor enchendo aquele lugar,
e a única coisa a qual eles conseguem entender é que ele é um homem pecador, um homem de lábios impuros, e que deve a sua vida, que deve a sua comunhão com Deus, a graça do Senhor, a Cristo Jesus. Então, Pai, não permita que os nossos olhos eles se afastem de Cristo, de continuar compreendendo a sua bendita glória, a sua bendita pessoa, a sua sublimidade, o quão elevado Ele é, o quão glorioso Ele é Deus, Ele reina, Ele é aquele que morreu, foi ressuscitado, mas Ele ressurgiu dos mortos, Ele está à destra. E é esse Redentor no qual nós cremos, depositamos a nossa vida, é por Ele que nós temos a fé, é por Ele que os nossos pecados foram expiados, é nele que cremos e é Ele que aguardamos. Que jamais falte, ó Deus, àqueles que são crentes aqui nessa noite, a verdadeira realidade de quem Cristo é e de quem nós somos. Pecadores que devemos tudo o que somos a Ele. Mas, ó Deus, também, Pai, talvez pessoas aqui que precisavam compreender de fato a grandeza de Cristo, fala com eles, fala com seus corações, fala com suas consciências, mostre, ó Deus, a eles a necessidade de compreenderem esse bendito Redentor, de correrem para Ele, de suplicarem a Ele desesperadamente, para que a sua palavra seja aplicada a eles e aos seus corações, e assim se convertam, e assim se arrependam dos seus pecados, e assim possam, juntamente com a igreja, dizer: este é o Redentor, este é o Salvador, este é aquele prometido por boca dos profetas, o Filho de Deus, o Deus que tabernaculou conosco. Abençoa-nos, ó Deus, nessa noite. Trabalha na nossa fé, ó Deus, fortalece a nossa fé. Que jamais a esperança que nós nutrimos fujam a essas verdades, ó Senhor, mas que se firmem cada dia mais nelas. Nós temos um Redentor que é poderoso, que vive, e nós com Ele vivemos. Assim nós choramos, ó Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Amém.